Novo Hamburgo possui um dos grupos de canto coral mais antigos do Brasil. Com 136 anos de história, o coro Júlio Kunz possui uma trajetória de dedicação à música e à cultura. Para falar mais sobre esses mais de um século de história e os desafios na realização do trabalho artístico, o Espaço Livre de hoje recebe a presidente eleita do coro, Vanessa Fleck, e a vice-presidente cultural da Sociedade Aliança, Carmen Kauer. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada. Queria que vocês começassem contando como é que começou a relação de vocês com o canto coral, desde quando vocês cantam. Carmen, começa. Mais antiga. Sim. Eu comecei há muitos anos, há uns 40 anos, mais ou menos, 42 anos. E porque eu sempre gostei de cantar, cantava em casa, pegava uma corda, fazia um nó na ponta e me fazia de cantora, eu gostava muito de cantar. E aí um amigo me convidou para participar e não saí mais. Com pequenos intervalos em função de viagem ou trabalho, coisas assim, estudos. Eu fiz algumas paradas, mas são quase ininterruptos esses 42 anos. Uhum. E qual é a sensação, assim, o que a música, o canto te traz? Uma sensação de muita leveza, de muita alegria. Eu não consigo me imaginar sem cantar. Hoje eu não consigo me imaginar sem isso, porque é uma coisa que já faz parte de mim e eu gosto do canto em grupo, sabe? Eu gosto justamente disso, dessa harmonia que a gente estabelece com os diferentes naipes, com as diferentes vozes. Isso é o que me dá o prazer realmente de cantar, sabe? E esse pertencimento também que a gente tem com o grupo, né? Que são todas pessoas que estão ali simplesmente porque gostam de cantar. Então, a gente tem essa força em comum e isso é muito bom. Vanessa. Agora que eu me dei conta de uma coisa, eu entrei no coro, já tem uns 15 anos, e foi a Carmen que me acolheu. Tu te lembra? Sim. Eu cantava junto com ela. No começo era meio difícil. Nós somos contraltos, nós duas. No mesmo naipe. E o coro, o que mais me chama atenção, assim, o que me dá alegria de cantar no canto coral, né? É que a gente tem o Júlio Kunz, ele é uma família. E durante todos esses anos, né, que a gente vem convivendo, sempre que um membro tem alguma coisa, que a gente vê que um coralista está precisando de uma mão, a gente se une e vai junto, assim. O coro, ele é muito uma coisa da gente ter que colaborar o tempo inteiro, né? Porque se um dos coralistas não lembra da música ou perde tom, é o que está do lado que segura. Então, essa coisa de colaboração e de dar a mão, isso vem muito forte. E isso vai também para a vida pessoal, a gente acaba fazendo amizades. Então, cantar hoje é uma coisa que, como tu disseste, faz parte de mim. Eu não imagino não cantar. Bom, o Novo Hamburgo tem essa tradição do canto coral, né, oriunda muito dos imigrantes alemães que chegaram aqui. Como essa arte vem se desenvolvendo ao longo dos anos? Como vocês percebem isso? Bom, a história do Júlio Kunz começa já antes de 1888, que é a data oficial o primeiro registro que se tem quando se formou o Gesangverein Frohsinn, né, os cantores alegres, vamos dizer assim, aqui em Hamburgo Velho. Já antes logo depois da imigração, eles já começaram a se juntar nas casas para cantar, né? Mas especialmente, ou mais a miúde, músicas sacras, nessa linha. Mas foi em 1888 que eles realmente formalizaram esse grupo e formaram o que é hoje o coro Júlio Kunz, né? Depois, mais tarde, lá no início do século XX, eles conseguiram a sua sede própria, né? As coisas foram se desenvolvendo, já tinha um piano novo, um repertório maior, já eram reconhecidos na região. Em 1949, eles se juntaram com a Sociedade Atiradores de Hamburgo Velho e o Atlético Tênis Clube e formaram o que nós temos hoje, que é a Sociedade Aliança, né? E foi a partir dali que o coro foi, então, como uma sociedade mais forte, tendo como um dos departamentos o departamento de coro, né, do coro, que ficou o coro Júlio Kunz. Como a gente comentou, eles eram um coro masculino, até os anos 60, por aí, início dos anos 60, era um coro masculino, basicamente masculino. E aí as mulheres entraram e tomaram conta, né, porque hoje nós somos a maioria.
Sim. Mas talvez vale registrar que eles tinham um repertório totalmente alemão, né, de músicas, primeiro, sacras, mas também de muita música folclórica, popular alemã. Isso teve um revés no período das guerras, porque eles foram proibidos de cantar alemão, então tiveram que mudar o repertório, né, já. E hoje a gente tem um repertório muito eclético. Talvez a Vanessa fale mais sobre como é que é o nosso repertório hoje. A gente tem um repertório, tem música popular brasileira. A gente criou um espetáculo que se chama Serenata, que nós apresentamos ano passado, e a gente vai resgatar ele agora em 2025, porque esse ano a gente trabalhou muito forte em migração alemã, que são os 200 anos, então a gente criou um repertório mais erudito, com músicas clássicas, que ele foi voltado todo, então, para a comemoração, para essa celebração dos 200 anos. É uma coisa, assim, que a gente tem a parte sacra, a gente canta a missa de Levi, que é uma missa linda. A gente tem a parte de Natal, que a gente tem todas as músicas que são comuns a Natal e algum resgate também de músicas brasileiras de Natal. A gente tem um repertório que varia. Como é que é feita a escolha do repertório? A gente tem um diretor artístico, que é o nosso regente, Volmir Jung. Ele determina quais são as músicas que a gente vai ensaiar durante o ano e fazer as apresentações. Cabe ao coro. Não tem uma democracia aí, vocês trazem sugestões. Não tem muito, né, Carmen? Porque assim, ele conhece, ele sabe um dos nossos limites, né? Como por ser regente, ele já está há muito tempo sendo nosso regente, então ele conhece muito o tanto que a gente consegue alcançar. E o trabalho do coro é isso, né? Tem que adequar as canções às vozes que tem disponíveis. É o grupo que ele tem. Mas como ele mesmo salientou, a gente trabalhou bastante no ano passado, nos últimos 2, 3 anos, música popular brasileira, mas ele quer no ano que vem resgatar de novo alguma coisa mais erudita, mais sacra, com músicas compostas para coro especificamente, justamente para que a gente cresça como grupo, né? Isso também é importante. Então ele tem essa noção melhor do que a gente, né? Do que é melhor para o coro, que tipo de repertório, em que momento. Sim. A gente tem uma associação que mantém o coro, né? E essa associação ela tem como objetivo manter a tradição do canto coral, que, aliás, é patrimônio imaterial, que é tombado no município, e a gente também criação de nova plateia. Então, com as músicas populares, a gente consegue criar um outro tipo de público. E as músicas eruditas é um público completamente diferente. Então, a gente consegue mesclar e consegue atingir esses públicos. Eu lendo a história, né, do coro, fala um pouco dos momentos de dificuldade, né, como na Segunda Guerra, que teve esse impedimento de cantar em alemão, e também no período da pandemia, que eu acho que toda a arte, né, a cultura foi bastante impactada. Como a tecnologia auxiliou o grupo nesse período? Como é que vocês conseguiram manter os laços, né, nesses quase 2 anos de pandemia? Uma característica que a gente tem muito forte do coro é nunca ter parado as atividades, né? Elas são ininterruptas. Por isso que a gente diz que é o coro mais antigo do Brasil com atividade ininterrupta. Porque houveram coros antes da gente, né? Em Campo Bom teve 2 ou 3 coros nas igrejas, Estância. Mas fecharam, Estância Velha, 2 Irmãos, e o nosso se manteve sempre, inclusive nas pandemias. E na pandemia a gente ensaiava, a gente fazia as reuniões online e nós ensaiávamos com as reuniões. Tanto que a gente gravou CDs separados. A gente gravava, tu lembra disso? A gente gravava, cada um gravava a sua parte, enviava, e aí um técnico remixou as vozes e juntou para nós. A gente fez, depois, quando a gente reencontrou, né, a gente daí criou assim, clipes e tem um material muito rico dessa época que a gente ficou separado. Mas é difícil, é muito difícil a gente manter as atividades assim, sem poder estar o presencial. Mas foi fundamental para manter o grupo junto. Grupo coeso. Isso foi fundamental. Porque a gente não parou. A gente continuou se encontrando, a gente continuou conversando, ensaiando de um jeito muito ruim, aí tinha o delay, né? Complica, não dá para cantar todo mundo junto, mas aí se fez fizemos uns belos trabalhos de cada um gravar o seu e depois fazer a mixagem, ficou bem bonito. A gente tem técnica vocal, né? A gente tem uma pessoa que faz, que é a Regina. Ela mandava exercícios para nós, então cada um fazia separadamente os exercícios, até para manter voz, porque a gente tem toda uma parte que ela é técnica mesmo, né? De colocação de voz e afinação. Então isso a gente continuou os exercícios
só que cada um fazendo os seus. Quais os cuidados? Pode... Não, e o presencial voltou muito devagar, né? Porque no começo muita gente ainda tinha medo, né? Claro, todos tínhamos medo. Então a gente era assim, um grupinho de 10 quer cantar. Ó, então vamos os 10 cantar. O regente dizia, então quem quiser vem. Ninguém era um obrigado. em cada ponto da sala, todo mundo longe um do outro. E assim a gente foi começando bem devagar, né? Até que a gente se sentiu segura, veio a vacina e daí a gente voltou a ter as atividades normais. Os vacinados se encontravam. Sim, que bom. Quais os cuidados que vocês mantêm no dia a dia com as vozes? Ar-condicionado, né, Carmen? Que a gente foge de ar-condicionado. Pode evita. Bebida gelada, não gritar, não forçar a voz. Tem uma coisa que o nosso regente sempre fala, assim, quando tu for aprender uma música nova, nunca cantarolar a música baixinha, porque isso faz com que depois tu te lembre dela naquele timbre. Então, a gente não fica cantarolando e murmurando as canções, né? A gente canta ela já com a voz certa, então... Mas nós não somos profissionais, né? Não, aquilo ali é um grupo amador. Sim, se fala muito que todo mundo pode cantar, basta ter técnica, treinamento, né? Vocês acreditam nisso? Sim, é verdade. Tem pessoas que realmente não conseguem, né, manter um tom, coisas existem. Mas a gente nós, por exemplo, nós acolhemos todas as pessoas que queiram cantar. Se faz um pequeno teste, claro, para ver se a pessoa tem mínimo de noção né, musical. Mas senão não é preciso. Então esses cuidados que a gente tem são mais teóricos do que verdadeiros, porque às vezes antes de um concerto a gente faz a concentração, vamos dizer, 2 horas antes, faz a técnica, e aí o regente diz, e a técnica dizem, agora vocês não falem mais, fiquem quietos. Que dificuldade. Isso não acontece. Não. É muito difícil. Sim. E Novo Hamburgo tem um festival de coros que já está esse ano na 57ª edição. Sim. Então, mais de 50 anos. Qual a importância que vocês veem também desses festivais, dos encontros dos diversos coros, né, de diversas gerações também? É que né, a gente vai conhecendo o trabalho dos outros coros, né? Tem uma coisa que eu vejo, assim, por exemplo, Novo Hamburgo tem mais de 30 coros. É muito rico, né? Mas mesmo assim, a gente olha, tem os coros, tem características diferentes, né? Cada um tem o seu estilo. E isso no festival a gente percebe. Agora, eu penso assim, e é uma coisa que está na pauta da Ascor, né? O quanto a gente precisa atualizar também o festival. Existem algumas coisas que elas precisam ser melhoradas. Né? A gente vai ter, na próxima semana, um festival em Estância Velha, em que o União comemora 130 anos e vai reunir também outros 4 coros. Nós fomos convidados, né? Então, nesses momentos, a gente tem integração de coralista, a gente conversa, conhece algumas pessoas de outros. E isso é importante, né? Essa troca, que é muito bonita. Eu acho também fundamental esses encontros, porque a gente não pode só escutar a si mesmo, né? A gente precisa escutar os outros também, ver o trabalho que estão fazendo, aprender com todo mundo, né? E quais as dificuldades que o coro enfrenta, assim, ao longo dos anos? A gente sabe que ainda um coro amador, né, e tem as atividades do dia a dia, de reunir todo mundo, de custear as passagens e transporte para os eventos. O que vocês veem assim como as principais dificuldades? A gente teve um período em que o coro, ele começou a gente fala assim, minguar, porque eram poucos cantores, né? A gente estava com 15 cantores. Isso foi, eu acho que o pior momento. Foi o pior momento do coro. Sim. E aquilo ali foi um esforço conjunto para a gente conseguir passar. Com a serenata, que foi uma popularização do canto coral, a gente conseguiu trazer mais cantores. Hoje nós somos 52, né? Mas o principal desafio que a gente tem é financeiro. Os coralistas, eles pagam para cantar, a gente tem mensalidade, que não suporta os custos do coro, né? Então, a gente tem todo um trabalho de captação de recursos. A gente inscreve projetos em lei de cultura, né, para a gente tentar buscar alguma coisa assim. A gente tem verbas que são colocadas. Inclusive, no próximo ano, a gente está... E fica um convite daí para todo mundo, né? Que a gente está querendo buscar empresas amigas do coro, para que a gente possa, pelo menos durante o mês, ter a nossa parte financeira garantida. Porque a gente tem regente, a gente tem pianista, a gente tem preparadora vocal,
Então, são custos que mensalmente a gente tem, né? E a mensalidade que os coralistas pagam, ele não cobre isso. Exato, porque a gente é abrigada pela Sociedade Aliança, né? Nós temos a nossa sala, uma boa sala, tudo, mas a gente precisa, tem essas despesas, né? E aí, como tu falaste em viagens, né? Viagens cada vez mais difíceis, assim, né? Porque realmente, para viajar, a gente precisa cada um pagar do seu bolso, não temos esse recurso. E daí a gente está fazendo muita coisa também, a gente cobra cachê. Então, quando a gente é convidado a cantar em outras cidades, a gente cobra cachê, para a gente ter esse valor. O coro já teve histórias assim lindas de viagem, né? O coro já foi 2 vezes para a Alemanha, em outros momentos, né? Mas teve bastante apoio da comunidade também na época, né? E muitas viagens pela América Latina, pelo Brasil. O coro já teve momentos assim. Hoje eu já vejo com mais dificuldade. Né? E também eu acho que é importante pontuar, ela falou como mingou os cantores em um determinado momento, que a gente conseguiu, eu acho, manter um coro com uma idade bastante variada, né? Porque a gente tinha aquela ideia, o coro teve uma época em que era um coro muito, muito velho, vamos dizer assim. Pessoas com idade muito avançada. Isso não é um problema, mas eu digo assim, a gente precisa renovar. E hoje a gente está com um coro bem renovado, né? Eu acho que a gente tem bastante gente jovem que entrou, de novo, como a Vanessa salientou, a partir do Serenata, a gente teve muita gente nova que entrou e gente jovem, e isso é muito bom, porque renova o grupo, né? Como é que são feitas, vocês falaram assim, numa breve seleção, mas é aberto um período anualmente? Porque como a gente começa a criar um espetáculo no início do ano, a pessoa que não é coralista, ela nunca cantou, ela entrar no meio do ano, ela pega o espetáculo andando. Então, já foram feitas as primeiras leituras, já foram ensaiadas as primeiras peças. Para ela é muito difícil, se ela não tem experiência. Então, a gente sempre pede assim, quem não tem experiência, janeiro e fevereiro a gente abre as inscrições para fazer as audições, que daí participe. Venha, conheça, eles podem passar um dia conosco, né? Porque a gente começa os ensaios cedo. Vem passar um dia conosco, ver como é que é, participa de um ensaio. E aí, ver se realmente tem interesse ou não. Eu tenho conversado bastante, esse programa, ele traz pautas como educação, sustentabilidade, mas essencialmente pautas na área da cultura. E eu tenho conversado com os agentes culturais, com artistas, sobre o momento difícil que a gente está vivendo na nossa cidade, né, de cancelamento de vários eventos culturais, como isso impacta também o coro, criação de plateia, né? Como é que vocês veem isso? Acho que isso é uma questão delicada para a gente discutir quando a gente não conhece os fundamentos e tudo o que está por trás, né? O coro, ele já se beneficiou, sim, porque a Secretaria da Cultura foi muito parceira nossa, né? A gente se apresenta no teatro, muitas vezes a gente consegue o teatro. Quando a gente cobra ingresso, não, daí a gente aluga, mas eles já abriram portas para nós muitas vezes. Eu entendo que quando a gente tem eventos e festas que desenvolvam economicamente a situação, a prefeitura sim, ela pode apoiar, né? Porque tu está desenvolvendo um espaço. Tem outros grupos que não têm condições de se manter. Aí é complicado. Eu acho que o coro ele tem que se manter, mas ele tem apoio em apresentações, em questão de ter um palco para se apresentar, um espaço. Acho que, eu sempre digo assim, que poder público, ele não é o teu financiador. Poder público, ele não é caixinha para tudo. Ele é um apoiador. Mas ele é apoiador. Ele, né, quantas vezes a gente já teve, assim, apoio na divulgação, de espaços, e isso é fundamental. E nisso eu ressinto se isso não puder acontecer. Porque isso realmente, muitos artistas vão ficar no ar, né? Então, mas a gente não pode depender de verbas do poder público para fazer alguma coisa. A gente tem visto, né, que as diversas cidades aqui da região, algumas que foram atingidas também mantiveram as suas programações, né? Porque acaba que fomenta também a cultura, a economia, tudo, né? No entorno. Então, acho que é um período bem complicado, né, para o setor cultural. E a gente teve uma experiência tão bonita, né, Vanessa, nos últimos 2 anos que a gente fez aquele trabalho de cantar nas escolas, né, nos bairros. Isso foi um trabalho muito... Isso foi uma parceria da Ascor com a prefeitura. A gente chama-se, é um programa chamado Concertos Didáticos.
Foi pela Lei Aldir Blanc, que é uma lei municipal, que daí destina para projetos, né? Tu tem que ser selecionados. E o coro ia nas escolas municipais e se apresentava gratuitamente para os alunos, e a gente fazia toda uma explicação do que estava acontecendo. Então, ali os estudantes, eles tinham um contato com a música, com o canto coral. É diferente. A orquestra também faz. A orquestra faz parte, sim. E isso é fundamental. Foi uma experiência linda também para nós, porque a gente sabe que a maioria daqueles jovens que formos assistir jamais viria por si, por conta própria, para um teatro assistir um coro. Não, jamais. E assim a gente foi até eles e eles se surpreenderam, porque a gente cantou música popular, eles viram como aquilo tinha uma beleza, de certa forma, né? Então, foi uma experiência muito bonita. Nós temos certeza que foi uma iniciativa brilhante da Prefeitura e das COR, que foi bom para eles e foi bom para nós também, de ter essa experiência de levar a música para quem não estava acostumado a escutar. E talvez ali também mostrar que é possível no futuro eles serem coralistas também. Nós tivemos procura de alguns, como é que a gente faz para participar? Poxa, isso foi muito bom, sabe? Quem sabe a gente não plantou uma semente até para a criação de um coro municipal, um coro na escola, né? Isso é uma das funções que a gente tem também, né? Nessa busca de criação de plateia e de levar o canto a lugares que não são comuns. Queria que vocês nos falassem sobre os próximos eventos que o coro vai participar. Primeiro eu vou perguntar para você sobre a experiência no Porto Verão Alegre. Tu falaste um pouquinho do espetáculo, né? Como é que foi essa experiência? Foi demais. Muito bom. De estar nesse evento também que é tão grandioso. Primeiro coral, né? Foi o primeiro e único espetáculo com canto coral no Porto Verão Alegre, que aconteceu em fevereiro. Né? Para nós foi muito bacana. A gente fez o Serenata, né? Nós apresentamos com casa cheia. Foi Duas noites. Duas noites. Foi surpreendente, porque Porto Alegre não conhece o Júlio Kunz, né? E a gente até estava meio temeroso, porque é uma coisa nova, não é um teatro, nós não somos conhecidos. E foi super certo, foi incrível, né? Foi bem bom. E os próximos eventos que vocês vão participar? Posso pegar a colinha aqui? Claro. Pega a colinha. A gente tem dia 28 agora, no sábado, na Fundação Sheffield, né? Eu convidar vocês, então, a gente canta junto com o Coro União, nessa programação deles de 130 anos. E a gente tem os Encantos de Natal. Os Encantos de Natal, que são os nossos concertos de Natal, tradicionais, do coro, né? Que, aliás, a gente recebe uma verba aqui da casa para fazer esses eventos no início do ano. A gente tem que agradecer muito aos parlamentares que nos ajudam. Muito obrigada. Sim, isso é muito importante para sustentar o coro, né? Para se manter. Bom, no dia 1º de dezembro, vai ser o nosso primeiro concerto na Igreja Três Reis Magos, aqui de Hamburgo Velho, Igreja Evangélica, às 19 horas. Depois, no dia 3 de dezembro, às 20 horas, na Igreja Luterana lá do bairro Primavera. No dia 7, às 19 horas, na Igreja Piedade, em Hamburgo Velho, na Católica Piedade, né? No dia 10, às 20 horas, na Igreja Evangélica Ascensão, aqui da Bento Gonçalves, do centro. E no dia 15, finalizando os trabalhos do ano, às 18 horas, na Igreja de Cristo, em São Leopoldo, a Igreja do Relógio. Ali vai ser o nosso encerramento. Então, serão 5 concertos. Está muito bonito o repertório, realmente muito bonito. De músicas tradicionais e algumas brasileiras, também muito bonito. A gente diz assim, lembra de levar o lencinho. Quem não conseguiu anotar as datas, eu vou convidar então para entrar no nosso Instagram, Coro Júlio Kunz. Entra no Instagram, já nos segue. E lá tem certinho sempre as datas de todos os espetáculos que a gente faz. O Instagram, o Facebook e também no YouTube, né? Vocês têm alguns YouTube vídeos tem o nosso quem repertório, quiser conhecer o trabalho e ver, né, algumas das apresentações lá no YouTube, Coro Júlio Kunz. Isso aí. Queria agradecer a participação de vocês e pedir para vocês deixarem um convite para a comunidade para assistir os espetáculos e talvez para quem quiser no futuro ingressar no grupo. A gente tem que falar, né? Venha. Porque é um prazer cantar. Vocês vão se surpreender. Quem não conhece ainda o coro vai se surpreender, porque é um trabalho bonito, o repertório está lindo, o coro está maduro, né? Então está bonito. E eu acho assim que
aquele espírito de Natal vem junto, né? Com a música, faz parte disso, né? Então, acho que vale a pena. Tá certo, então. Muito obrigada. Obrigada. O Espaço Livre de hoje recebeu a presidente eleita do coro Júlio Kunz, Vanessa Fleck, e a vice-presidente cultural da Sociedade Aliança, Carmen Helena Kauer, para falar sobre a história e a atuação de um dos coros mais antigos do Brasil. Você pode assistir a este e outros programas no nosso canal no YouTube e enviar sugestões de pauta também pelos nossos canais de comunicação. No próximo programa estaremos de volta falando sobre cultura, educação, cidadania e sustentabilidade. Até lá!